Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, vamos continuar desenvolvendo as reflexões sobre a Jornada da Cura Holística e como este método, que é o resultado de mais de 30 anos de vivências na cura da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, nos proporciona uma vida de autonomia, de liberdade e de ferramentas que nos possibilitem curar a nós mesmos. Momentos de algum estresse e ansiedade, porque a ansiedade e o estresse acontecem em determinados momentos, mas nós precisamos aprender a lidar com eles, a desenvolver ferramentas para lidar com esses desafios. Porque se cada vez que eu sinto uma ansiedade maior, uma dificuldade, eu vou tomar um medicamento ou eu vou me desequilibrar através de brigas, de discussões, um estresse excessivo, o desgaste é tão grande que nós temos dificuldade de ir em frente. Agora, um dos conhecimentos que me permitiu ter uma visão de conjunto das várias abordagens que estarei fazendo foi e é a neurociência. A neurociência desenvolveu-se, sobretudo nas últimas décadas, de uma forma muito vigorosa, mostrando através de escaneamento cerebral, através de medição de frequências cerebrais, de eletroencefalogramas, as variações que pensamentos promovem, que sentimentos promovem, que atividades promovem, como a atividade física, a alimentação, a meditação, a oração, o trabalho voluntário, a perspectiva otimista para a vida, as visualizações, as afirmações positivas, a visão, o entendimento, a vivência da espiritualidade, a percepção de que prosseguimos após a morte, porque o medo da morte está em muitas das aflições que nos ocorrem. É muito comum, basta que para isso olhemos à nossa volta, porque frequentemente é mais fácil vermos nos outros certas manifestações, certas problemáticas, do que vermos em nós mesmos. Então nós podemos observar que na medida em que os anos vão passando, as pessoas, e aí quando eu digo as pessoas, é para que nós possamos voltar para nós mesmos. Vamos nos fechando, vamos tendo medo de sentir abundantemente, vamos tendo medo de viver, porque associamos o viver e o sentir ao sofrimento. A partir de um certo momento da vida, nós já vivenciamos várias perdas, os pais, alguns amigos, situações que quando éramos mais jovens nos lançávamos com a maior determinação. Já tivemos muitas decepções, muitas frustrações, então passamos a ter medo, passamos a ser contidos, passamos a viver num modo de sobrevivência, ao invés de nos mantermos no fluxo da vida, de seguirmos a correnteza do rio e podermos assim caminhar e nos movimentar rumo ao desconhecido, porque é no desconhecido que se encontram as coisas que realmente irão nos surpreender, que irão modificar a nossa trajetória, que irão renovar a nossa vida. Eu me debrucei por mais de um ano, escrevendo detalhadamente, refletindo e criando este método. Decidi criá-lo na forma de um livro, em 12 capítulos, cada capítulo abordando um aspecto. E relacionei estes capítulos à jornada do herói, que é um arquétipo que nos coloca, nos faz ver
a condição de protagonistas de nossas próprias vidas, que nos ajudaria a nos sentirmos empoderados para a nossa própria autotransformação e mais, que nos fizesse ver a depressão ou as dificuldades dos transtornos de humor, dos também chamados transtornos de saúde mental, como um desafio da vida e não como um estigma de doença, não como um estigma de inferioridade. Pelo contrário, a sensibilidade que certas dificuldades desenvolvem em nós são aquelas que podem fazer a diferença no mundo. Eu hoje vejo essa trajetória de combate, de enfrentamento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico com um olhar de gratidão, porque desenvolveram em mim qualidades mentais, emocionais, espirituais, que eu valorizo muito. Então não há nenhum motivo para que nós nos sintamos inferiorizados ou infelizes porque tenhamos circunstancialmente ou estejamos vivendo dificuldades emocionais, dificuldades mentais. Então este método ao qual eu passei mais de um ano codificando, porque ele, na verdade, é o resultado de mais de 30 anos de autopesquisa, autodesenvolvimento, autocura, porque só existe uma cura, aquela que nós mesmos podemos fazer. Nenhum medicamento poderá nos curar. Nenhum médico poderá nos curar. Nenhum psicoterapeuta poderá nos curar. Somente nós mesmos podemos nos transformar. Para isso é preciso que nós nos determinemos, que nós movimentemos os recursos íntimos que possuímos de vontade, de querer, de capacidade de sonhar com dias melhores e coloquemos em movimento as imensas potências que trazemos dentro de nós, as potências espirituais do nosso ser. Então, tendo como base a neurociência que abriu para mim um guarda-chuva onde eu poderia abrigar todos os elementos que havia experimentado durante as minhas tentativas, durante as minhas lutas de crescimento pessoal, a neurociência se tornou esse guarda-chuva que poderia unir todos os aspectos ou todos os elementos que eu passei a trabalhar dentro da jornada da cura holística. Eu percebi que a fé foi um instrumento ou foi uma potência da alma que sempre me sustentou. Porque embora as dificuldades que eu passasse fossem imensas, eu sempre guardei dentro de mim uma fé de que eu iria conseguir. Então, muitas vezes chorando, muitas vezes vivendo situações de desesperança, mas no meu íntimo eu não ia desistir. Eu não desistia. Alguma coisa em mim não me permitia deixar para lá, me abandonar. E eu vou entender com o tempo que essa coisa que não me permitia abandonar, que não me permitia desistir, era a fé. E aí eu, além disso, fui investigar a fé. A fé na história, a fé na trajetória de muitas pessoas, a fé como potência inata da alma. Então entendi que a fé era um elemento e é um elemento muito importante para a conquista dos nossos sonhos. Mas quando eu falo de fé, não é uma fé fanática, uma fé sem fundamento. É aquela fé que nos faz pôr em movimento as nossas potências. É a fé que nos faz imaginar
os dias felizes que virão. É a fé que nos faz conceber as conquistas que realizaremos. É a fé que movimenta a nossa poderosa imaginação humana a conceber, a construir, a sentir, ainda nas situações difíceis, como se já tivéssemos superado, vendo, imaginando e sentindo as transformações que tanto desejamos. E, junto com a fé, dois elementos fundamentais são a meditação e a oração. A meditação é um instrumento maravilhoso que nos permite observar a nós mesmos, que nos permite observar os nossos pensamentos. E quando observamos os nossos pensamentos, percebemos, tomamos a consciência de que não somos esses pensamentos. E a meditação deve ser uma prática diária ou pelo menos uma prática constante para que nós possamos estabelecer esta autocura, este estado de saúde mental, esse estado de uma visão construtiva do futuro, de uma visão otimista, de uma visão cheia de propósito. Então nós temos uma série de técnicas de meditação e quando olhamos para o desenvolvimento histórico da meditação, nós vamos encontrá-la na Índia antiga, na Índia védica, na China, nas civilizações mais antigas e vamos ao longo de todo o tempo ver que a meditação foi um instrumento muito importante. Sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, a cada mês, né? Mas, sobretudo, hoje, eu estando hoje voltado para ser o meu melhor, também assim o serei amanhã, também serei em todos os dias que se sucederão. Porque o tempo é uma sucessão de hojes. O tempo, na verdade, não existe. O tempo é uma criação mental. E nós nos acostumamos, fomos condicionados desde os primeiros momentos e no desenvolvimento de nossa vida a ver o tempo passar. A cada aniversário, a cada ano, nós olhamos para nós mesmos como se fôssemos adquirindo idade no tempo. Nós simplesmente vamos nos transformando, vamos nos aprimorando, vamos vivendo ciclos diversos, ciclos variados, mas não existe essa mensuração. Eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 30 anos. Isso é uma convenção, isso é uma criação mental. É muito importante nós percebermos isso, porque esta é uma das formas de nós estarmos bem conosco mesmos, independente da fase, da época em que estejamos vivendo. Nós sentimos um vigor ou um tipo de energia diferente nas diversas fases da vida. Essa é uma convenção que nós precisamos aprender a deixar de lado. Então, juntamente com a meditação, a oração foi e é um dos elementos que nos sustenta a energia interior. Quando nós nos voltamos para nós mesmos em oração, buscando uma conexão com as energias superiores da vida, com a divindade que habita em cada um de nós, nos renovamos, nos libertamos de condicionamentos, abrimos as portas para o desconhecido, para o transcendente em nós. Então, a oração tornou-se um elemento muito importante dentro da jornada da cura holística. Com estes elementos, abre-se uma porta maravilhosa, que é a porta do alto amor. Quando nós começamos a cuidar de nós, desenvolvemos uma relação amorosa conosco. Passamos a ter autocuidado
E aí nos deparamos com a necessidade de olharmos para as situações de nossa vida, os nossos aprendizados, os nossos desafios, com um olhar mais compassivo, aprendendo a nos perdoar, a ter, se necessário, um perdão para com fases ou eventos menos felizes de nossa trajetória. E começamos então a desenvolver esse auto-amor, esse autocuidado, essa relação de amizade, de carinho, de confiança, de amorosidade conosco mesmo. E isso faz com que o olhar que lancemos para o mundo modifique aquilo que estamos observando. Porque o que vemos no mundo é a projeção do que temos em nós mesmos. Por isso, a realidade para cada pessoa é diferente, porque cada um vê aquilo que está dentro de si, aquilo que já é capaz de perceber, até que chegue um momento em que todos nós possamos perceber que todos somos um. Que, na verdade, não há diferença entre nós. Somos todos seres luminosos, espíritos maravilhosos, a caminho da própria iluminação. Então, o auto-amor é um elemento muito importante para a autocura. E quando o auto-amor nos preenche vigorosamente, os nossos sonhos são retomados. Sonhos que muitas vezes deixamos para trás na adolescência, ou deixamos para trás na vida adulta, ou deixamos para trás quando entramos na maturidade, ou que perdemos a coragem de sonhar, nós voltamos a sonhar. E aí, quando voltamos a sonhar, nós precisamos de ferramentas para transformar estes sonhos em realidade. E nós temos ferramentas maravilhosas que eu chamo de arte da manifestação. Nós temos um capítulo inteiro, um módulo inteiro na jornada da cura holística destinada à arte da manifestação. E temos pensadores maravilhosos que se destacaram nessa arte. Napoleão Hill, Joseph Murphy, Neville Goddard, Joe Dispenza e tantos outros. Jesus, tantos que nos ensinaram a manifestar aquilo que são os nossos sonhos, aquilo que são os nossos desejos mais profundos. Vai, a tua fé te salvou. Jesus dizia isso após as curas, atribuindo a cada um de nós a própria cura. Como dissemos, só nós mesmos podemos promover a nossa cura. Então a arte da manifestação nos permitirá, ou nos permite, retomarmos os nossos sonhos. E aí temos condição de olhar para a vida na maturidade cheio de alegria, para construirmos a revolução da terceira idade, que é uma outra etapa da jornada da cura holística, que é nós nos lançarmos corajosamente para a vida na maturidade, realizando os nossos sonhos, sonhos de trabalho, sonhos afetivos, sonhos de relação, sonhos profissionais, sonhos espirituais, mas que continuemos vivos, realizadores, pujantes, cheios de vontade de viver. Durante toda a nossa trajetória, 70, 80, 90, 100 anos, sigamos com essa coragem revolucionária de vivermos plenamente a vida, sem nos recolhermos, sem nos acovardarmos pelo medo, querendo apenas sobreviver. Sobreviver não é viver. Viver é mobilizar as nossas potências rumo ao desconhecido, rumo à aventura, como faz a criança. E
enfeixando tudo isso como um colar, a percepção, o entendimento, o conhecimento e a experiência de que somos seres espirituais. Então, o entendimento e a vivência da espiritualidade engloba, incorpora todos esses elementos da jornada da cura holística. É quando nós entendemos e a partir desse entendimento vivenciamos a espiritualidade no dia a dia, que nós então vamos ver e vamos ter a clareza de qual é o sentido da vida. Vamos perder o medo da morte. Vamos olhar para a vida com otimismo, com alegria, com entendimento. Vamos entender a manifestação divina em todas as coisas que existem. Vamos entender que não há separatividade. Vamos entender que os nossos entes queridos, que já se foram dessa dimensão na chamada morte, não estão mortos, estão vivos. Que nós nos reencontraremos. Então, a jornada da cura holística é este método que nos permite àqueles que estejam determinados a curar-se, permite àqueles que querem ser livres, que não querem ser dependentes de remédios, de terapeutas, de médicos, de pastores, de religiosos, de ninguém, que possam ter em si mesmo as luzes e as diretrizes da sua própria vida, encontrem todos os recursos para que diariamente, combinando estes recursos, tenham todas as condições para gerir as suas vidas, para gerir o seu processo evolutivo. Isso é muito importante. A liberdade é um dom maravilhoso que recebemos, de podermos cuidar de nós mesmos e assim podermos cuidar dos outros. Este elemento, quando nós vamos aprendendo a importância de cuidar de nós mesmos, passamos também a cuidar dos outros. E o trabalho voluntário, o voluntariado, é mais um dos braços da jornada da cura holística. Então nós vamos em busca daquele outro que se encontra identificado com o sofrimento para lhe estender as mãos. E ao fazê-lo, nós descobrimos em nós tesouros ocultos. Nós produzimos hormônios e neurotransmissores valiosos para o nosso bem-estar e equilíbrio. Nós desenvolvemos a empatia, que nos permite sair de nós mesmos, que nos permite rompermos os muros que porventura possamos ter construído ao nosso redor e que nos aprisionam. Frequentemente, a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico são o resultado de nós nos fecharmos em nós mesmos, de nós buscarmos nos protegermos, de nós darmos vazão ao medo de viver. E quando temos medo de viver, vamos multiplicando a negatividade em nós. Ao passo que, ao contrário, na medida em que abraçamos a vida, nós multiplicamos as potências espirituais em nós. Então, o voluntariado é um dos instrumentos, uma das ferramentas muito importantes dentro da jornada da cura holística. E aí, mais do que simplesmente para a jornada da cura holística, mas para a jornada de toda a humanidade. É preciso que nós aprendamos a sermos solidários uns com os outros, que nós desenvolvamos a empatia, a capacidade de vermos as dificuldades do outro com respeito, com carinho, com solidariedade, que possamos estender as mãos na direção do outro,
e ao fazê-lo somos preenchidos dos tesouros mais valiosos da vida, do amor, da compaixão, da alegria de viver. Esse é um convite para que possamos continuar trabalhando, conversando sobre a possibilidade de sermos livres da dependência externa, que nós vivamos relações amorosas, relações espontâneas, relações altruístas, não relações porque necessitamos, porque precisamos do outro, porque dependemos do outro. Então a minha mensagem é de muito otimismo, de muita alegria. E a jornada da cura holística é este método transformado para que todos esses conhecimentos possam ser aplicados de uma forma organizada, de uma forma metódica, porque não se trata de nós sairmos fazendo toda uma série de práticas a esmo, até porque hoje temos uma quantidade de ofertas, de conteúdos que nos apontam numa e noutra direção, mas nós precisamos trabalhar os diversos aspectos do ser com método, com entendimento, com sinergia. É essa a nossa alegria de estarmos ofertando o nosso melhor para transformar vidas, para modificar destinos. E espero sinceramente que possamos caminhar juntos nessa construção de uma vida nova, livre e independente. Muita paz.